Fala pessoal, seja bem-vindo ao podcast do Antítese. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Pedro. Eu sou a Ana. Então quero só dar as boas-vindas também para minha irmã aí. Faz um tempinho que a gente não grava podcast, né? Verdade. Bom estar aqui. E a gente quer começar uma série de podcasts falando de coisas mais práticas da vida do cristão. A gente crê que o projeto do Antítese, ele trata... Um dos temas principais é apologética e a gente quer produzir conteúdos e podcasts sobre esse assunto. Mas um dos outros assuntos que a gente fala bastante é sobre sexualidade, sobre santidade, sobre vida com Deus, edificação mesmo, né? Porque tem muitos jovens, muitas pessoas que seguem a página. Sim. E também tem esse intuito, né? A página do Antítese. E a gente quer começar uma série de episódios aqui de podcast falando sobre Em Busca da Santidade. Né? Esse vai ser o título mesmo desses próximos podcasts que nós vamos tratar sobre santidade, a santidade de Deus, a nossa busca por esse lugar de agradar ao Senhor. E eu tenho certeza que vai edificar e abençoar muito a sua vida. Sim. E a gente quer conversar sobre alguns temas aqui que são importantes nessa temática de podcast. Eu sei que tem muitos jovens que nos acompanham, mas não só jovens, mas pessoas também mais velhas também que gostam, que entendem essa importância da santidade. Mas eu queria começar perguntando mais para Ana, assim, Ana, que a sua visão sobre santidade, né? O que é santidade? Qual que é a importância da santidade para você? E daí depois a gente vai trocando esse bate-papo, assim, né? Falando sobre isso. Falar de santidade é falar do próprio Deus, né? Porque Deus, ele é santo, né? Quando você estuda, né, Deus... Um dos caráteres essenciais da sua pessoa é a santidade, né? Então, por exemplo, né, no final, lá em Apocalipse, a gente vê os anjos, né, que observam a Deus e estão ali contemplando a sua presença. Eles falam santo, 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 né? Não amor, 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 ou justo, justo, justo. Apesar de Deus ser todas essas coisas, eles falam da santidade de Deus, né? Porque a santidade, ela é de fato a essência do próprio Deus, né? Só Deus é completamente santo e separado, né? Só Deus, ele é autossuficiente nesse sentido, porque a nossa santidade depende da santidade dele, né? A gente até vai falar sobre isso depois, mas a santidade, ela é esse atributo essencial de Deus, que é essa separação de todas as coisas, essa diferenciação, né? Deus, ele é único, né? Ele é diferente de todos os outros, né? De todos os demais, né? Então não há como o nosso Deus, e ele é santo, 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 como a gente vê descrito ali. E para você, Pedro, o que é santidade? Então, antes da gente falar sobre a nossa santidade, que acho que vai ser a próxima pauta aí da nossa pergunta, eu acho que é importante demais, né? É essencial a gente entender o que é a santidade, e principalmente a santidade de Deus mesmo, como você falou. É muito legal, a gente tinha pensado nisso, sobre como os anjos, eles cantam santo, 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 e não outra coisa, né? Amor, 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 que é talvez a visão que muitas pessoas, e cristãos inclusive, devem ter, que os anjos estão falando isso para Deus, mas não é essa a realidade, né? E daí eu estava lendo a respeito disso, né? E um dos textos mais conhecidos que vai tratar sobre santidade é a 1 Pedro, né? A 1 Pedro, até vou ler para vocês aqui, capítulo 1, a partir do versículo 16. Na verdade, toda essa parte, né, que é o título, a NVI vai dar o título de Louvor a Deus por uma Esperança Viva, e depois ele vai falar sobre exortação à santidade. Ele vai falar sobre a conduta do cristão, né? A carta a Pedro é muito prática, ele vai fazer bastante isso. Sim. E ele deixa no versículo 16, ele vai descrever um texto que na verdade é do Antigo Testamento. Ele fala: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sim. E é legal porque ele tá fazendo menção ao livro de Levítico. O livro de Levítico tem pelo menos 3 ou 4 descrições usando essa mesma expressão, sejam santos porque eu sou santo. Sim. E Pedro, antes de falar sobre a nossa santidade, sobre o nosso estilo de vida, como nós devemos viver, ele vai falar que Deus é santo. Isso. E a palavra do hebraico, quando você vai estudar em Levítico, capítulo 14, que é esse mesmo texto, sede santos porque eu sou santo, é Deus falando para o povo, é a palavra kodosh. E a palavra kodosh significa isso que você mesmo falou, separado, diferente. Mas o entendimento que eu tenho é que essa visão da santidade de Deus é muito mais sobre Deus ser diferente, sim, de todos os reis, deuses que existem. Tipo assim, Deus, ele é santo. Isso significa que todos os seus atributos, o seu amor, a sua sabedoria, a sua justiça, né? A sua paz é uma paz santa.
Sim, não é uma paz humana. O seu amor é um amor santo, não é um amor humano. A sua sabedoria é uma sabedoria santa, não humana. O seu poder é um poder santo, não um poder humano. Então, é como se Deus ele estivesse diferenciando. Olha só, todos os outros deuses, eles falam que fazem coisas, né? E são assim, são assim. Mas verdade. de tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço, a maneira que eu interajo com vocês, eu interajo através da minha santidade. Porque a santidade de Deus faz dele estar numa... É outra escala, assim, não tem como comparar com Deus. É como se Deus falasse, olha só, eu sou incomparável, eu sou separado de todos, eu sou santo, né? Exato. E é muito legal a gente pensar nessa realidade do Deus do Antigo Testamento falando isso para o povo e também, agora no Novo Testamento, Pedro reafirmando essa realidade de que Deus é santo. Sim, mesmo Deus do Antigo e do Novo. E eu amo que esse texto está no Antigo e no Novo Testamento, né? Porque nosso Deus não mudou, né? Deus não mudou, então Deus não é diferente, né? No Antigo Testamento, como um Deus santo e separado, que esperava das suas criaturas essa santidade, esperava dos seus daqueles que o seguem essa santidade, né? Ele continua esperando isso de nós, porque Pedro afirma isso para nós hoje. Então a santidade, ela é, né, uma característica de Deus, mas ela é o que Deus quer comunicar a nós, é uma coisa comunicável. Ele quer que a gente participe da santidade dele, né? Por isso a gente tem, né, esse texto escrito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso é maravilhoso, né? E daí ele faz esse convite. Sejam santos porque eu sou... Sede santos porque eu sou santo. E daí fica a pergunta para nós, né? Agora, o que é a nossa santidade? A gente entende que quem Deus é mais do que os seus atributos, aquilo que ele faz, né? Seus atributos, mas tudo acontece através da sua santidade. Mas para nós, o que significa ser santo? E daí uma perspectiva, olhando para esse mesmo texto, né? É que a gente poderia interpretar talvez de duas maneiras. Sim. É que a gente poderia interpretar talvez de maneira meio liberal, assim. É verdade. Meio de graça, tipo assim, cara, Deus ele é separado, ele é diferente de todos. Sim. Ele é santo, e nós já somos justificados, santos, imaculados. Tipo assim, uma perspectiva meio tipo assim, cara, eu sou diferente. Eu sou diferente, eu sou... especial. Eu sou especial, eu sou justificado. A justiça de Deus já está em mim e nada vai acontecer comigo porque eu já estou nesse lugar. É tipo assim, como se você se colocasse no lugar de Deus. Tipo, eu e Deus são a mesma pessoa, entendeu? Tipo, tipo, se igualando a Deus. É verdade. Só que a nossa santidade de Deus já são coisas completamente diferentes. A interpretação teológica que a gente precisa ter não é essa. Sim. Não é que a gente é igual a Deus nesse sentido. É verdade. É que nós somos separados de Deus, mas separados do mundo, mas de uma outra forma. Separados da maneira que agrada a Ele. Então, nós somos, sim, únicos com relação ao mundo, porque nós temos o Espírito que é santo, que habita dentro de nós. É verdade. Esse Espírito que é santo nos conduz a toda a verdade, como o apóstolo João vai falar, né, nos Evangelhos. Sim. Jesus, ele dizendo, ó, Paracletos de Deus, que é o Espírito da verdade, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Verdade. Então, é Espírito Santo nos conduzindo para esse lugar de verdade. Né? Um lugar de nós conhecermos a Deus e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Quando a gente estuda, por exemplo, a carta de Romanos também, a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre uma luta com a carne, uma luta de todo crente, no capítulo 7. Então, se essa santidade fosse algo automático, simplesmente assim, algo que a gente simplesmente, por osmose, por estar ali na igreja, ou por simplesmente pela salvação fosse algo natural, assim, a gente simplesmente fluísse na santidade, então não teria o trabalho que o apóstolo Paulo fala que é, né, que a carne precisa ser mortificada, né? Tem textos que nos dizem isso, que a carne precisa ser vencida, né, pelo poder do Espírito. Então, a gente precisa lembrar que existe uma batalha acontecendo pela nossa santidade, né? E que a carne, ela não se rende, né, ao Espírito, mas precisa ser rendida, né, pela vontade de Deus em nós, que é mais forte, certo? Então, a santidade não é algo que é automático, não é algo que a gente simplesmente... vivendo com Jesus, eu vou sendo santo. Sim, é de contemplar a Jesus, com certeza, de passar tempo com Ele, na sua presença, mas também é da disciplina, né, da leitura da palavra, de uma vida de jejum em muitas áreas, né? Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, mas pensando nesse sentido, não é algo automático, né, que simplesmente aparece em nós. Tipo, a gente precisa de fato receber Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador, mas além disso, a gente precisa buscar essa vida de santidade. O que o escritor de Hebreus ele vai falar, né? Se esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então, também é de uma postura nossa de entender que a nossa carne, que Paulo fala em Gálatas, né, você citou, ela não vai querer se submeter a Cristo Jesus. Ela não vai querer. Ela vai continuar não querendo. Tipo, a gente recebeu a natureza divina quando nós fomos salvos por Jesus. A gente tem agora a natureza, né, que é santa, que é do Espírito, que nos conduz para esse lugar.
mas a carne, a natureza carnal ainda habita. Por isso que ele fala, tem que matar mesmo, tem que não dar espaço, né? Eu acho que um outro podcast a gente pode falar sobre como matar a carne, como lutar contra o pecado, né? Como que a gente faz isso de maneira mais prática, como que eu vivo essa realidade. A gente pode falar sobre isso talvez num próximo podcast. Mas é muito legal, voltando para o texto de Levítico, né, capítulo 14 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, é que quando Deus ele fala, né, e Pedro ele tá falando sobre a mesma coisa, sede santos, naquele contexto, aquele livro de Levítico era um livro, primeiro, escrito por um povo todo. Tinha um convite de Deus para que toda a nação de Israel fosse uma nação separada. Olha só, vocês vão ser a minha vontade é que vocês sejam uma nação de sacerdotes. Mas o povo rejeita isso. Sim. Aí ele escolhe uma tribo. Que seria a tribo, né, a tribo de Levi, né, tanto que tem um livro de Levíticos que era para essa tribo. Essa tribo ela não tinha propriedades, ela não tinha posses, ela ganhava ali, ela servia e recebia da comida do povo, né, daqueles que ofertavam, eles participavam da comida ali. Então ela pertencia a Deus. E o que Deus estava falando ali para Israel e para aquela tribo específica era exatamente isso. Olha só, os animais que vocês vão sacrificar para mim, que são puros e outros que são impuros, o candelabro, né, o altar, né, a essência que é colocada, tudo aquilo que vocês vão fazer dentro do tabernáculo, tudo isso é de maneira diferente, é separado por quê? Não é porque é simplesmente algo ético, tipo assim, moral, vocês não são só chamados a serem diferentes por serem diferentes. Tipo, não é só uma regra moral. Santidade não é só sobre certo e errado. Tem isso. Sim. Existe uma ética cristã, existe uma ética pautada na palavra. É verdade, existe sim certo e errado, mas a santidade é muito mais do que isso. O que Deus estava falando para o povo de Israel era exatamente isso. Olha só, vocês pertencem a mim. Vocês são separados, vocês são diferentes do que as outras nações. Vocês, né, não são iguais, porque vocês pertencem a mim. E por isso vocês são santos, por isso vocês são diferentes, porque vocês têm um dono. Né? Tudo que vocês têm, Israel, olha só, vocês são pequenos, vocês são fracos, vocês são uma nação, tipo, menor entre todas. Né? É insignificante. É tipo, vocês não conseguiram fazer nada sozinhos, mas porque eu estou no meio de vocês. Porque eu habito, porque eu estou, né, no meio de vocês. Então vocês vão ser diferentes. Sim. Vocês vão pertencer a mim. E daí, é como se Jesus fizesse esse convite para nós agora no Novo Testamento. É Jesus falando assim, olha só, povo de Israel, igreja, né? Igreja no Novo Testamento. Vocês pertencem a mim. Sim. Cada parte da sua vida, cada área do seu coração, cada emoção que você tem, todos os desejos da sua alma, né? Todo o seu coração precisa pertencer a Cristo Jesus. O seu trabalho, a sua família, as coisas que você faz. Isso é ser santo. Isso é santidade. É viver de uma maneira que você entende que aquilo que você faz, você não é seu. Como Paulo vai falar em Coríntios, você não se pertence, você tem um dono. E o seu dono é Cristo Jesus, que habita dentro de você. Tanto que Pedro, né, ele vai chamar, né, a igreja depois, né, vai usar vários termos, até meio que israelitas, assim, né, tipo, no sentido de, parece que ele está emprestando alguns termos do Antigo Testamento, né? Então, lá em 1 Pedro 2,9 diz, vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Falando nessa mesma visão, né? Então, a santidade da igreja, ela não é uma coisa imposta por meio de regras e por meio de, né, da nossa opinião, por meio da ética, só da moral, né? Não tem a ver com isso, tem a ver com um povo que pertence a Deus, que entende de quem ele é, né? E por isso corresponde ao que Deus espera de nós. Né? A santidade é o que Deus espera de nós como povo, né? E ele declara isso aqui, né? Então, esse texto é precioso demais, porque ele mostra para nós que Deus nos vê assim como ele via Israel. E nesse mesmo anseio de ver um povo escolhido e separado, assim, Deus quer uma igreja escolhida e separada, né? Uma igreja que se entende como um sacerdócio, né? Não vive a sua vida para si mesmo, mas entende que tem um dono e que tem a quem pertencer, né? Agora, a pergunta que fica para nós é, será que a igreja brasileira, a igreja de Cristo, né, de maneira geral, e eu não tô aqui falando de nenhuma específica, falando né? pros cristãos, será que a gente consegue compreender mesmo isso? Será que as pessoas dentro da igreja conseguem ver essa realidade de que não é simplesmente sobre regras, mas, tipo assim, aquilo que eu escuto, eu não escuto porque eu pertenço a Jesus. Aquilo que eu faço, eu preciso fazer algo e deixar de fazer algumas coisas porque eu pertenço a Jesus.
é aquilo que, né, a maneira que eu converso, as coisas que eu medito. Será que a igreja tem falhado, talvez, ou não? Eu acho que sim, porque sempre a tendência... O mais fácil é sempre humana. a gente criar regras, não é? É sempre mais fácil a gente criar regras pra gente se guardar. Por que é mais fácil a gente criar regras? A gente acha que é mais fácil, eu acho. Porque conhecer o coração de Deus demanda mais tempo de nós. É verdade. Não é verdade? Assim, a gente ter uma intimidade com Jesus e saber o que ele espera de nós demanda tempo, demanda oração, demanda uma vida de busca, né? Demanda também renúncia e às vezes a gente prefere a regra porque na regra a gente já tem que pode. Então esse tipo de filme aqui eu posso assistir, mesmo que a gente sabe que tá fazendo mal para nós às vezes, né? Sim. E a Bíblia vai dizer também, Tiago diz, né, que na verdade aquele que sabe o que deve fazer, que já ouviu assim de Deus, né, o que deve fazer e não faz, está pecando. Então a santidade da palavra, ela é muito mais do que regras mesmo, sempre foi, né? Mas para nós a gente precisa lembrar sempre, né, de quem nós pertencemos para que a gente saiba qual que é a vontade desse Deus. E o que você acha sobre isso também? Não, eu não lembro se foi não lembro se foi o Tim Keller, tá? Porque o Tim Keller, caramba, ele já falou tanta coisa que eu já escutei dele. Provavelmente muita coisa que eu falo eu já peguei, já copiei de outros autores também, né? Então se for dele, entenda aí que é dele, tá? Não é eu falando, mas eu já ouvi alguém falar sobre como muitas vezes o ser humano, ele aceitar essa parada de regra, assim, porque de alguma forma ele consegue estar no controle. Tipo, ele tá controlando, entendeu? Porque ele consegue fazer. É verdade. Ele consegue se justificar diante da sociedade, diante do seu Deus. Então, a gente grava sempre falando sobre diferentes cosmovisões e outras religiões, e de como as religiões todas têm regras estipuladas, bem colocadas, do que você pode ou não pode fazer. Os muçulmanos, 5 pilares fundamentais, maneira de orar, né, tem todo o Ramadã, jejuns e tudo mais. Os jejuns, hindus também, espíritas, se não tiver ações, né, os vários tipos de religião vão tratar sobre coisas que você tem que fazer. Para assim, talvez não ser teologicamente igual é na visão cristã, serem justificados para salvação, tipo, igual a gente crê. Mas no coração eles se sentem justificados porque eles fizeram. Tipo, Deus vai me abençoar. Eu tô sendo justificado porque eu tô fazendo para Deus. É verdade. E daí, sem perceber, a gente faz isso da mesma forma com Deus. Então eu tô fazendo. Eu tô tendo minha vida santa. Eu tô me esforçando. Deus vai fazer. Às vezes a gente também tem esse negócio de querer ensinar alguém, né? Então, quando eu tô ensinando sobre santidade com alguém, é mais fácil eu falar pra pessoa que ela pode ou não fazer, né? Então, assim, aquele filme lá, aquilo lá é do demônio. Tipo assim, né? É mais fácil. Aquele brinquedo lá. Aquele filme da Disney, aquilo lá tem que queimar. Mas assim, sabe? A gente tem essa visão de, tipo assim, de dizer que certas coisas são do diabo e certas coisas não. Do capeta. É, do demônio. pra gente fazer essa divisão. Mas às vezes a gente não tá criando cristãos maduros, muitas vezes. Porque um cristão maduro precisa ele mesmo saber, identificar e fazer e discernir o que é correto aos olhos de Deus. E ele precisa ouvir do próprio Deus o que ele pode ou não ouvir. Já aconteceu diversas vezes eu estar assistindo algo, tô assistindo um show, sei lá, tô assistindo uma série, tô assistindo ali, e Deus sentiu um incômodo do Espírito Santo. Não assista isso não mais, é pra mim. Isso não é pra mim. Eu precisar parar e mudar, né? E sair e trocar trocar o que eu tava assistindo, enfim. Né? Mas a gente precisa aprender a ouvir a Deus pra gente saber o que Deus quer de nós, né? E isso demanda muito, né? Então acho que essa é a dificuldade também. Acho que também tem a ver com a visão de a gente entender que se nós formos selados com o Espírito da promessa, que é um Espírito que nos conduz à verdade, ele vai nos dirigir a toda a verdade. Sim. E ele é uma pessoa que se relaciona conosco, né? E submeter sua vida a Cristo e dizer que a sua vida é do Senhor, que você pertence a Jesus, é viver nesse lugar de vulnerabilidade e de sempre falar, Deus, tá aqui a minha vida, as minhas decisões. Se não te agrada, não é que eu quero merecimento, eu quero bênçãos, quero receber algo, faço e vivo pra então eu conquistar e me tornar e ser e ter até uma ambição espiritual dentro de nós. Mas é porque eu quero agradar o teu coração. É porque minha vida precisa revelar, precisa mostrar para as pessoas que o Senhor existe e é. Verdade. Então, e acho que quem vai fazer isso é o Espírito Santo, né? É verdade. E daí a próxima pergunta talvez seria como é que o mundo vê a santidade, né? Pro mundo a santidade parece uma loucura, eu acho, né? Porque assim, no mundo que a gente vive, especialmente hoje, né, de hedonismo, que as pessoas estão extremamente envoltas nos seus próprios prazeres, nos seus próprios desejos, o que eu sinto é o que eu sou, é o que é a minha identidade, então
você chamar algumas coisas de pecado hoje em dia se transformou em algo absurdo, assim, né? Então Sim. a gente estava até falando outro dia, né, que a gente postou algo sobre questão de teologia woke, enfim, aí uma pessoa falou que a gente cometeu 15 crimes, né? Aqui no canal do YouTube mesmo. E às vezes as pessoas, porque hoje em dia as pessoas, elas não conseguem ver o pecado separado delas, elas às vezes, muitas vezes se enxergam aquilo como a sua identidade ou como que elas são, né? Então, se você chama alguma coisa de pecado, você está diretamente ofendendo a pessoa, você está diretamente chamando aquilo de contrário a Deus. Enfim, a gente tem tanta dificuldade hoje em dia de confrontar o pecado, de falar sobre isso, né? Porque as pessoas não enxergam mais as coisas como certas e erradas. O relativismo trouxe isso para nós, né? Nesse quesito, a gente não existe mais uma bússola moral. Então, quando a gente aponta para o que é correto, as pessoas elas tendem a... Objetivo e tal. Não existe isso, né? É o que eu sinto. É aquela visão que a gente sempre fala, né? De como a palavra ela é muito objetiva. Não existe nada subjetivo na palavra, assim, em termos de pecado. É verdade. E o pecado, ele revela... quando a gente fala de pecado, a gente está revelando a podridão humana, né? E de como... Não tem como. Nós somos aquilo. Sem Cristo, nós somos o nosso pecado. Nosso pecado está enraizado dentro de nós. Nosso coração é pecaminoso. A gente sempre vai ser levado para esse lugar, né? De ser escravos do pecado, que era o que nós éramos antes, né? Escravos do pecado. E é forte a gente pensar nessa visão, né? E também a ideia de que o mundo, ele não consegue dar nome ao pecado. Ele não gosta dessa palavra. Não. Porque santidade fala sobre diferença de pecado, né? Então, ele vai falar que pecado é tipo um erro, né? Pecado é tipo um erro. Tipo, adulterou. O cara cometeu um erro e tal, né? Foi errado o que ele fez e tal, mas pecado... Às vezes, nem isso as pessoas estão afirmando, mas hoje em dia a gente já tem, né, as pessoas que... A visão já que não é nem errado, né? Porque a pessoa seguiu o coração dela, ela seguiu o que ela sentiu que ela deveria fazer naquele momento. Então, tudo bem. Mas a gente sabe que não, né? É evidente o que acontece depois, por exemplo, de um adultério com a família, a destruição que acontece, né? Enfim. Mas é verdade, as pessoas, elas estão... Hoje em dia, elas não conseguem dar nome, né? Às coisas. E, muitas vezes, a gente tem nessa visão também, né? Pensando no que a gente está acontecendo hoje, né? No que a gente experimenta hoje, o pecado está sempre fora do homem, não dentro, né? Tem a visão muito de que é a estrutura da sociedade que faz o homem pecar, né? Que faz o homem, por exemplo, cair. É um homem que furta, ele furta porque ele precisa furtar, porque ele precisa dar comida para sua família. Ou esses tipos de frases que a gente tem, né? As pessoas sempre culpando o outro, né? Então, o outro é culpado. E a gente viu isso no Éden também. Desde o início, a gente procura um outro culpado. A gente nunca se responsabiliza, né? É sempre culpa dos outros. É verdade. Não, é verdade. É isso aí, acho que é a maneira que o mundo enxerga. E daí, acho que a última pergunta daí pra gente finalizar o podcast falando sobre santidade, né? O primeiro episódio aqui de Em Busca pela Santidade, em busca de vivermos uma vida santa, seria como que a gente vive esse convite de Deus. Eu acho que a gente já um pouco respondeu aqui. Mas como que a gente vive na prática, nesse lugar de santidade, sem viver no peso de uma cobrança, de um esforço humano, mas de a desfrutar de Jesus e ser santo e pertencer a Ele. Que você acha? Para mim, quanto mais eu olho para Jesus, menos peso é o que Ele me pede para fazer, porque quando eu vejo tudo o que Ele fez, né? Quando eu enxergo a cruz, aquilo que Jesus fez por mim, o que Ele me pede é mínimo, né? É pouco, assim. Então, é uma resposta pequena, né? Eu render a minha vida, eu render o meu desejo, a minha série. Tipo assim, o que é uma série perto do que, né? Do coração de Jesus. Então, se eu quero o coração de Jesus, então, pra mim, qualquer outra coisa, nada vale a pena. Então, eu vou me render, eu vou me entregar, eu vou, né, buscar. Se eu quero buscar esse conhecimento de Jesus, então, tudo que eu puder fazer que está no meu alcance pra isso, eu vou fazer, né? Eu acho que você deve sentir a mesma coisa, né? Não pra mim também. Acho que o segredo da gente viver a santidade de Deus não é ir para um lugar de cobrança. Sim. Porque eu acho que muitas pessoas sobrevivem à vida cristã nesse lugar de um jugo. É verdade. Sem entender que o jugo que o Senhor tem é um jugo suave, né? O coração de Jesus é manso e humilde. E a ideia até do jugo, se a gente for pensar, a gente está pensando em bois que levavam peso, todo mundo sabe disso. Mas a gente pensa, é como se Jesus ele estivesse pegando o peso dele e falando, olha só, meu peso é leve. Tipo, deixa eu pegar o seu peso super pesado. Você tá carregando uma caixa de madeira que é super pesada, tá ligado? Eu vou pegar pra você e eu vou te dar aqui um saco de algodão pra você levar, tá? Tipo isso. Só que a visão, na verdade,
Eu também, mais uma vez, eu posso estar pegando isso de alguém ou de algum livro agora, não sei. Ou Deus está falando comigo agora também. Mas eu me lembro de ler esse texto pensando assim, é como se Jesus, o jugo nunca vai com um boi sozinho. É como se Jesus ele estivesse pegando o jugo dele e ele tá falando, ele é leve conosco. Já, mas ele, olha só, eu não só te dei o jugo e você tá carregando sozinho. Não, eu tô com você. E a santidade de Deus não é um peso. É verdade. Não é um peso, é um convite a um lugar de pertencimento, amor à presença de Deus, amor à palavra, amor a uma vida que engrandece Jesus, né? E que olha para Jesus como você como você mesmo falou, que agrada o seu coração, revela a Ele. E isso acho que é algo muito, muito lindo. Muito precioso. Bom, isso aí. Privilégio, né? Poder participar da santidade de Deus. É um privilégio mesmo. É, isso aí. Privilégio mesmo. Bom, isso aí, pessoal. Então, esse podcast foi sobre santidade, primeiro episódio, né? Falando sobre a santidade de Deus, a nossa santidade, a maneira que o mundo enxerga a santidade e como nós vivemos nesse lugar, né, precioso de pertencer a Jesus. A gente vai ter mais episódios nessa série falando sobre essa temática, né? Então, mas eu espero que você tenha sido muito edificado, abençoado através desse conteúdo. Se você foi abençoado de alguma maneira aí, escreve aqui embaixo algum comentário, alguma dúvida, quiser complementar alguma coisa também, escreve aqui embaixo. A gente vai estar muito feliz de poder escrever para vocês também, comentar. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, né? Ativa o sininho aí para receber tudo que a gente tem postado. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Até mais, gente! Até mais!